Começar perguntando, a Antártica, ela ainda é vista por muita gente como um lugar distante da realidade, né? E em que momento da sua trajetória você entendeu que precisava traduzir esse continente para o cotidiano das pessoas? Bom, tudo bem, Luca? Tudo Obrigada aí pelo ótimo. convite. Estou feliz aí, sempre é bom Amém. falar de Antártica. E é exatamente por isso, né, que eu Uhum. adoro falar. Fui várias vezes para a Antártica e vi que as pessoas não conheciam a importância que a Antártica tem. Então, logo no começo foi mesmo para contar histórias que eu já tinha passado, por própria curiosidade das pessoas mais próximas. Mas aí, com todo o estudo, né, com todas as pesquisas que eu faço, eu vi que era hora de começar a falar e ensinar as pessoas sobre a parte de mudanças climáticas, de gelo, e o quanto isso afeta a gente aqui no Brasil. Sim. E você já participou de várias expedições, se não me engano, foram 5, né, que você participou. Isso. Você se lembra como é que foi a primeira vez que você foi lá e como foi a sensação de estar num lugar que é tão inóspito, né, tão afastado, mas que ao mesmo tempo acaba sendo tão fascinante? Você lembra como é que foi a primeira vez? Lembro, a primeira vez eu fui em 2003, né? Então, Hum. eu fui até com o navio da Marinha Arirongel ainda. E eu lembro que a gente estava navegando, já fazia dias que a gente saiu do Rio de Janeiro, Uhum. parou em Rio Grande, de Rio Grande em Punta Arenas e depois navegou. E não nevava, não tinha neve. E o mar ali, o Isso. Drake, que normalmente, É né, terrível. é terrível, estava assim, ó, um mar lisinho. E a gente brincava que não, nós estamos indo para o Nordeste, é mentira. Mas quando Caramba. a gente cruzou o paralelo 60 ali, cruzou a linha de chegada, virou assim, de um jeito muito que a gente fala, né? A Antártica parece mesmo um outro mundo por ter Sim. essa barreira invisível, né? Onde começa, né? Onde a gente tem as correntes marinhas, as correntes atmosféricas ali. E aí foi quando começou a nevar, começou a aparecer os animais e tudo. E eu lembro que a gente chegou, tinha muita pedra de gelo perto da praia e tal, para descer do bote, foi bem marcante isso. E sobre ela ser um lugar tão visualmente bonito, assim, né? Quando você olha, né? É incrível como é que um lugar que não é habitado pelo ser humano em si consegue se manter, né? Você não vê poluição, assim, tanta. É mais problema climático mesmo. Isso que é incrível. A gente tá com o problema que diretamente a gente tem poluições assim, vamos dizer, fracas por conta das Uhum. estações de pesquisa, né? Sim. Tanto das estações quanto dos cruzeiros de turismo. Sim. O microplástico ele já tá chegando lá também, esse problema? Isso. Por que que eu falo, né, poluição? Porque por mais que a gente tenha todo o cuidado de cuidar ali do esgoto, de tudo que é liberado, todo o lixo que a gente produz lá tem que trazer de volta para o Brasil, mas a gente usa as motos de neve, usa trator, os cruzeiros quando vão, né, os navios, eles liberam gases de efeito estufa. Então, a gente tem esse pouco de poluição, mas tem a poluição indireta, como você falou, né? Os microplásticos chegando, várias outras substâncias, como até drogas chegando, já foi Caramba. detectado no gelo, fuligem de queimadas da Amazônia já foram detectadas no gelo. Uhum. Então, a gente tem mesmo essa ligação, e aí acaba essa poluição nossa aqui chegando lá. Sim. E sobre a preparação para uma viagem dessa, ela não é uma viagem simples, né? Ela exige muita logística. Como funciona a sua preparação, tanto pelo ponto de vista técnico como emocional, para você numa viagem dessa? Quando a gente vai para a Antártica, a gente passa pelo treinamento pré-antártico. Uhum. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente passa uma semana na Ilha da Marambaia, que é a ilha onde os fuzileiros navais
treinam, e lá a gente tem todo o treinamento de saber virar e desvirar bote, as roupas, quais as roupas a gente tem que colocar, a gente aprende a usar o rádio, GPS, faz rapel, então faz muitas coisas, não só no Brasil, mas na Coreia eu também fui com eles para lá. Então, o treinamento também, a gente aprende a sair de helicóptero afundando na água. A gente, muita coisa nessa parte física. Mas, em compensação, durante toda essa semana, existem psicólogos também que ficam observando a gente, como que a gente consegue estar entre as pessoas, que muitas vezes, quando a gente chega lá na ilha, a gente não conhece todo mundo. Sim. Né? Então, eles já observam como que a gente consegue, né, estar com aquelas pessoas que são estranhas para a gente, né? E como que a gente poderia sobreviver num lugar tão inóspito assim, com pessoas totalmente diferentes. Sim. E quando se fala em aquecimento global, muita gente ainda pensa primeiro no calor extremo das grandes cidades, né? E como você explicaria de forma concreta por que a gente precisa, por que olhar para a Antártica é tão essencial para entender essas mudanças? A gente fala em aquecimento global, aí depois foi com os estudos, tudo foi vendo, né? Nós fomos vendo essas mudanças, por isso também o nome mudanças climáticas. E aí, por exemplo, quando a gente tem um frio extremo no meio do nosso verão, os negacionistas acabam falando, tá vendo? Cadê o aquecimento? Olha o frio que tá. Isso daí, na verdade, é uma resposta da Antártica ao aquecimento que ela tá sentindo. Então, por exemplo, quando a gente tem a Antártica normal, as correntes atmosféricas que formam a nossa frente fria aqui, vamos dizer que elas são formadas ao redor da Antártica, que tem uma temperatura média ali no verão de 0, 1. E aí, essas correntes, esses ventos, né, essa frente fria, quando ela vai se movendo até chegar no sul do Brasil, ela já chega aqui com 5, 9 graus. Quando está aquecido, a gente modifica toda essa estrutura lá na Antártica. E aí, onde vão ser formadas os ventos frios, vamos dizer assim, né, as correntes atmosféricas frias, é mais para o interior da Antártica, onde no verão é menos 30. Então, a hora que sai o menos 30, por mais que ele vá aquecendo, ele não vai chegar aqui com 9, 5, 9. Ele vai chegar com 0, com menos 1, com menos 4, né? Então, por isso que a gente tem esses frios extremos, às vezes, no meio do verão.